Fala galera, olha só que legal o que a gente preparou aqui pra vocês. Hoje nós estamos com uma mesa de peso aqui, quer dizer, não posso falar essa palavra, estamos com uma mesa com muita presença, porque senão os caras já querem me bulinar aqui pelo peso, mas o fato é o seguinte, cara, amanhã vai rolar a Imersão 10X, que é um evento presencial aqui em Curitiba para empresários de barbearia, e eu falei assim, cara, eu não poderia perder a oportunidade de trazer toda essa galera aqui pra gente trocar uma ideia sobre a evolução da barbearia brasileira, quais são os próximos passos, e a gente vai trocar uma ideia aqui, né, vai ter um papo legal, e aí nem precisava, né, mas vamos apresentar um por um aqui. A gente tá aqui com Eric Fernandes, né, um nome meio argentino, e aí, mano? Prazer estar contigo, meu irmão. Maravilha. Tenho certeza que esse evento vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Conta aí, cara, quem é você, o que você faz na barbearia, qual que é o migué que você dá? Sou o Eric Fernandes, a história que eu conto é que tem que ter produtividade na barbearia. Hoje tem 8 barbearias, 8 unidades e atendemos 1000 clientes por dia. Acho que um barbeiro individual, assim, acredito que estou entre os maiores, com um número maior de colaboradores, tenho 50 hoje. E bora mudar a cabeça dessa gurizada. Maravilha. Que minha ideia é essa, implementar a produtividade na barbearia para que os barbeiros possam ganhar mais dinheiro. Show. Cara, top demais, obrigado pela tua presença, tenho certeza que vai agregar muito pra mesa. E você, meu brother, estamos aqui com o Bruno Brito, então dá um alô pra galera aí, conta a tua história, mano. Fala, meus queridos, tudo bem? Sou Bruno Brito, né? Sou barbeiro, sou empresário, palestrante. Hoje concilio meu tempo entre administrar a barbearia e também ministrar os cursos, né? Sou muito focado no simples, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preocupado demais com o estratosférico e deixa de cuidar das coisas simples. Então, quando muita gente tá ali buscando o extraordinário, eu começo a crescer na área simples também, porque é a área que ninguém tá explorando, sabe? Então eu falo assim, gestão simples, comunicação simples, posicionamento simples, isso gera muita conexão e é isso que eu quero trazer pra mesa hoje. Show, mano. Cara, a simplicidade de crescer na área da barbearia também, sabe? Isso aí. Maravilha, meu irmão. Obrigado pela tua presença e bora pra cima. E aqui temos o barbeiro mais lindo desse Brasil. Obrigado, né, cara? obrigado. Minha esposa sempre fala isso. Isso aqui nem precisa apresentar, né? Mas fala aí, Rafa. Manda braba pra galera. Oi pra quem me conhece, pra quem não conhece também. Eu sou o Rafa. Antigamente era o Rafael Barber, né? Dos cabelos. Hoje é o Rafa da barbearia. Porque o cabelo também já tá indo embora, tá indo embora, cara. Não tem jeito, não. Eles falam que quanto mais dinheiro você vai ganhando, mais cabelo você vai perdendo, né? Eu tô vendo isso na prática. Isso é coisa boa. Tô vendo isso na prática. Cai prática. todos os cabelos, né? Eu sou barbeiro desde 2009. Eu não sou muito bom pra fazer conta, não, mas lá vai uns 14 anos aí. Há 3 anos fundei a barbearia do Rafa. Temos 2 unidades por enquanto, né? Agora no início do próximo ano aí vai chegar a 3ª unidade da barbearia do Rafa. Também empolgado, entusiasmado. Além disso, também sou palestrante. Já palestrei para mais de 40 mil pessoas, né, no Brasil. E tive a oportunidade também de ir para alguns países também. Tem curso online e todo o resto aí que vocês já sabem, né? Mas eu tô muito nessa vibe agora do Bruno Brito também. Eu acho que antigamente eu tava vindo no mesmo voo que o Bruno, né? E tava conversando com ele, que eu falo com ele que eu tô meio tiozão, sabe? Eu tô com 29 anos, mas por dentro eu tenho uns 65. E eu tô muito assim, cara, não quero sair de casa, não quero viajar, eu quero ficar só dentro de casa, quietinho, tranquilo. Então, eu também tô optando muito agora pelo simples. Pelo simples, e acho que é uma coisa que quando a galera atinar o poder disso, né, Bruno? Exatamente. Eu acho que muita gente vai começar a curtir também. Porque a internet trouxe muita inovação e as pessoas acabaram esquecendo um pouquinho da base ali, né, cara? Sim. Então, cara, vamos falar sobre isso aí. Show de bola, gente. Então, olha só, cara, tô muito feliz de ter essa mesa inteira reunida aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai gerar muito valor pra todo mundo. Então, vou me apresentar também, né, cara? Porque às vezes o cara vem por algum de vocês, né? Então, quero que vocês me conheçam, né? Eu sou o Lincoln Wagner, o barbeiro mais com a estética melhor desse Brasil aqui, né? Porque cada um tem um adjetivo. O nome é de artista, né? Exatamente. E aí, cara, a minha pegada é muito a barbearia por assinatura, né? Foi a primeira, assim, grande marco que eu trouxe pra barbearia. Fui o primeiro do Brasil, pelo menos, que se posicionou com esse método, que pode ser que tenha outro antes, mas não fez um bom marketing, né? Então, eu não conhecia. E hoje, cara, a gente já tem aí quase 1000 alunos na internet aplicando barbearia por assinatura e tem 1000 membros lá da barbearia. E eu sou um cara que fala muito sobre barbearia não é ONG, ela é feita para ganhar dinheiro, é uma empresa. E basicamente é isso, né? E aí eu trago essa pegada que eu falo, né, da nova barbearia. Já até pra gente começar o assunto é o seguinte. Eu percebi, cara, que no mercado de barbearia, a maioria das pessoas, elas não construíram uma empresa. Na real, elas construíram um emprego. Vou contextualizar para não apanhar na internet. Quero dizer o seguinte.
Normalmente, barbeiro não vem de família rica, né? Provavelmente todos vocês vieram de uma família pobre. Não, eu nasci em berço de ouro. Na internet eles falam isso, né? Entendi. Porque o que acontece, né? Infelizmente, não tem nenhum cara rico que fala assim, não, meu filho, esse vai ser barbeiro. Cara, isso não existe, né? E não existe porque a profissão, infelizmente, não tem prestígio. Essa que é a real. Não adianta a gente querer maquiar, porque essa que é a verdade. E aí, como todo barbeiro ele veio de família pobre, qual que era o nosso grande sonho? Era sair da CLT, porque acho que vocês já passaram a mesma dor que eu, que era... Talvez você não, né? Porque você já veio do mundo da barbearia, Já vim né? do mundo da barbearia. Mas... Até alguns falam... não, é que o Eric já nasceu bem porque o pai dele é barbeiro. Eu até brinco, não. Até porque quando tu olha alguém, o cara aquele ali é rico, o pai dele deve ser barbeiro. Exatamente. Como se tivesse isso, né? E aí, cara, a grande dor, assim, que a grande maioria das pessoas tinha era... Chegava na vinheta do Fantástico, depois do culto, geralmente, você ouvia e falava, amanhã tem que trabalhar, cara, eu odeio meu trabalho, preciso fazer alguma coisa. Começou o Fantástico, tá acabando a folga. Exatamente. Né? Hoje é top, então, né? a barbearia, ela foi meio que uma fuga desses nossos trabalhos CLT, que a gente se encontrou, falou, cara, cortar cabelo é legal e tal. Começamos a cortar cabelo, abrimos as empresas, mas geralmente sem conhecimento de empresário, né? Porque é uma grande diferença, né? Entre ser um excelente barbeiro e ser um excelente empresário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, devido a isso, construiu-se a cultura de portinha, né? Tipo, eu corto o cabelo bem, eu posso abrir uma empresa. E aí a gente vê, estatisticamente falando, 8 em cada 10 barbearias quebram em 5 anos de vida, né? Dados do Sebrae. Então, assim, é um absurdo, né? Pelo menos a última vez que eu tinha olhado. E, se eu não me engano, 60% em 2 anos. E a gente consegue ver isso na rua mesmo, né? Exato. Muita gente vê assim, abriu um monte de barbearia na minha rua e quebrou, né? Infelizmente, cultura de portinha, né? E aí, cara, a ideia aqui é a gente falar justamente sobre contra essa cultura de portinho, o que vocês têm aplicado, porque todo mundo aqui tem um bom sucesso na barbearia, para fugir dessa cultura de portinha, né? Para construir de fato uma empresa e não um emprego. Então eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Olha, Link, eu vejo que desde 2013 a barbearia evoluiu bastante, sabe? Então eu vou tentar trazer uma visão aqui. Primeiro a gente começou a evoluir no nosso marketing, né? Todo mundo foi para o Instagram, todo mundo fazia uma fotinha, fazia um videozinho. Depois a gente melhorou nossa estrutura. Então é a minha percepção. Caso vocês tiverem uma percepção, acho que é legal compartilhar também. Melhoramos nosso marketing na internet, que o Instagram veio bombando. Melhoramos nossa estrutura e depois melhoramos nossas técnicas. Eu acho que a técnica veio até depois da estrutura. E aí depois que a gente começou a pensar em falar em gestão. Então quando a gente vem fechando essas lacunas que a gente deixou aberta aí o negócio fica tão... O buraco fica tão fundo que fica complicado realmente. Já funciona assim, já ganho meu dinheiro, então não vou abrir um CNPJ, não vou formalizar, enfim. Então eu acredito, desde 2013 pra cá a barbearia evoluiu muito, mas o barbeiro não, entende? Então agora sim a gente tem que trazer, principalmente nesse tema aqui, a gestão, a organização, a divisão, né? Separar o seu dinheiro, o dinheiro da barbearia, o que é do colaborador, criar um plano de carreira, criar um plano de estratégia, enfim, falar também dessa evolução nossa e quando que a gente teve esse start, sabe? Sim. Então, hoje é o principal assunto que a gente deve abordar aqui. Eu não tenho muita propriedade para falar do mercado. Até comentei, acho que com o Lincoln, com o Rafa. Eu fui descobrir os barbeiros da barbearia em 2020. Eu fui descobrir algum barbeiro, assim... Vivia na famoso, bolha. O cara, ele vivia num bolha. essa parte, cara. Ele ficou assim, cara, eu não sabia que tinha esses eventos assim. Eu falei, onde que esse cara tava? Nunca fui. Eu fui o primeiro evento com o Rafa aí no Barber Week. Ele chegou lá no Barber Week, a galera pedindo pra tirar foto com ele. Velho, os caras me conhecem. Eu falei, mano, todo mundo te conhece, cara. Como assim, então, tem que pagar pra tirar foto? Eu pago pra você tirar foto comigo? Não, o Rafa, impressionante, né? Gustavo Lima passa vergonha perto do homem, não dá pra caminhar o homem. Se for no evento de barbeiro, acho que passa vergonha. Eu falei pra minha esposa, não imaginava que tinha isso aí. Comigo eu já fiquei impressionado com o homem, então no final, pra ir embora, tive que escoltar ele. Exatamente. E eu tava bem por fora, assim, do mundo da barbearia. E eu fui me interessar por isso depois da pandemia, em 2020 em diante, que eu percebi que eu tava cometendo alguns erros. Eu tava focado bastante na gestão, mas não fazia uma gestão de qualidade, mas em crescer o meu negócio, só que não tinha processos, não tinha organização do jeito certo, né? E marketing zero, né? Praticamente todo o nosso crescimento foi orgânico, só que eu não tinha nem cadastro dos clientes. 2020, quando veio a pandemia, que um bom ponto é falar que o teu é ordem de chegada, né? É a ordem de chegada, é totalmente diferente. Eu acho que eu faço o oposto. Todo mundo, assim, entra na ordem de chegada dentro da barbearia. Acho que foi o teu começo também. Não sei se foi o teu começo. Eu já peguei depois, mas o barbeiro mais antigo, não sei quanto tempo o Bruno tá no... Cara, já tem 10 anos barbearia profissionalmente falando, sabe? Geralmente quem tem bastante tempo entra no ordem de chegada, conforme vai evoluindo, vai migrando pro agendamento.
que eu percebi? Eu percebi que os clientes gostavam muito da ordem de chegada, se davam muito bem com o que a gente fazia, só que era muito difícil replicar. E eu fui achando barbeiros com essas características parecidas com as nossas e comecei a replicar isso. E funcionou, só que eu não sabia que eu deveria replicar todo o comportamento dele com processos bem organizados e pensava em replicar somente o corte. E foi onde eu tive algumas dificuldades por muito tempo. E quando entrou a pandemia, eu notei que... Evita bater na mesa. E quando entrou a pandemia... já tá sendo oprimido aqui já. E quando entrou a pandemia, e eu percebi que eu não tinha uma gestão, na verdade. Eu replicava somente o meu método de cortar, não o resto todo. Aí eu me antenei, comecei a estudar bastante e o Rafa já falou até da 7ª, 8ª, tu tem, Rafa? Assim, depende, né? Eu fiz a 8ª 4 vezes. Conta como concluir? Terceiro ano completo. Então eu sou professor da 7ª. Então. É tão bom que eu fiquei lá muito tempo, cara. Eu parei que você ficou ensinando os outros, né? Cara, eu tenho a 7ª completa também. Eu tenho a 7ª incompleta. Mas o que eu falo sempre, acho que o Rafa também fala, não me orgulho disso, mas... parei também porque eu tinha que trabalhar na época e o meu pai se portava mais com trabalho do que com um estudo, mas eu acho que me fez um pouquinho de falta ao longo do tempo quando eu voltei a perceber a importância de estudar e foquei nisso, fez bastante diferença pro meu crescimento. Aí eu organizei a casa, realmente a gente começou a crescer de forma organizada, ter gestão, ter estratégia realmente eficaz. Mas isso é legal o que ele tá falando, porque a galera acha que trabalhar por ordem de chegada não precisa organizar, não precisa ter processo, não precisa ter método. Na verdade eu não acredito, é comprovado no mercado, né? Trabalhar por ordem de chegada, tanto que eu acho que é a minha única que funciona assim da barbearia grande. Na verdade é muito mais difícil. Porque como é que tu vai organizar uma chegada de um monte de clientes? Então, ir para o agendamento acaba facilitando a vida do barbeiro, a gestão. Então, os caras me chamam e perguntam, Eric, eu devo trocar para a ordem de chegada? Não, meu irmão, não deve, porque provavelmente tu vai quebrar. Sim. É uma maneira de trabalho que tem funcionado para mim, mas se o cara tentar implementar, ele pode se frustrar. É um modelo de negócio que funciona para algum estilo de pessoas, né? Mas na verdade é igual a barbearia por assinatura. Os caras me perguntam quase todo dia que eu abro caixinha, é barbearia por assinatura, o que tu acha? Eu falo, cara, é que nem o meu método, não salva negócio. Sim. Mas aliado a um negócio organizado, é muito poderoso. Sim. É muito poderoso. Quando eu fico vendo, né, e eu percebo o quanto que as histórias, de todo mundo é muito parecido, né, cara? Todo mundo tem sua mesma dificuldade. No meu caso ali, quando eu comecei, eu tava com 15 anos e pelo mesmo motivo, assim, basicamente do seu, eu não tava querendo estudar, tava indo mal na escola e meu pai me tirou da escola, né, e falou assim, ó, você não quer estudar não, então você vai trabalhar então, mas vagabundando você não vai ficar não, cara. E tudo que eu fui fazendo, sempre que eu tomei assim uma decisão, tive um ponto de inflexão, né, tive alguma virada de chave, foram nos momentos que eu ficava de saco cheio de alguma coisa. Então, quando eu trabalhei ali durante 3 anos e meio, no meu primeiro serviço, meus 15 até os 18, eu ganhava R$3 por corte. Cortava, né? As pessoas às vezes me perguntam do Eric, né? Fala assim, você acredita naquele cara que fala que corta 50 cabelos em um dia? Eu acredito porque eu cortava também. Nos dias parados, eu cortava tipo 25 cabelos. Chegava final de semana, né? E fazia 35, e 40. E ficava o dia inteiro sentado, Natal, né? Era 60, 70 cabelos. 25 ficava o dia inteiro sentado, né? Cara, o dia que eu cortava 25 cabelos, meu dia ficava assim, não, hoje tá fraco pra caramba. Isso, Era desse jeito. E a prova disso é só quem quiser fazer conta aí, né? Eu tirava meus R$2.000, R$2.200 por mês, com 3 em 3 reais no corte, R$2,50 numa barba. Então tinha que trabalhar muito. Chegou um momento que eu fiquei de saco cheio, cara. 10 meses. Eu sou o filho mais velho, minha mãe tem 5 irmãos, tem mais 5 filhos ali, morava na roça, aquela dificuldade toda e blá blá blá. Eu tava lá 10 meses sem ver minha mãe, eu peguei e falei assim, cara, falei com o dono da barbearia, eu vou tirar umas férias em março, eu lembro que eu avisei ele uns 2 meses antes, eu vou tirar uma semana de férias pra eu ver minha mãe. Ele falou assim, tá, só faz o seguinte, quando você for, já leva suas coisas tudo que não precisa voltar. Assim mesmo. E aquilo ali ia deixando a gente esgotado, cara. Quando eu decidi sair de lá, foi porque eu tava de saco cheio. Eu não tava aguentando mais. E aí eu fui pro interior, montei um salão no interior, R$10 o corte de cabelo, e eu ficava assim, rindo de uma orelha a outra, porque, cara, fiz R$100 num dia cortando 10 cabelos, irmão, eu tô rico. Sim, antes pra eu fazer R$100, eu tinha que cortar 40 cabelos quase pra fazer isso, né? E chegou um momento que eu percebi que mesmo eu sendo talvez o melhor tecnicamente ali, eu não tinha muito amigo, então eu tinha dificuldade pra ter cliente. Voltei lá pra BH, fui trabalhar
como colaborador novamente, fechei meu negócio, até que 6 anos depois montei minha barbearia. Quando eu montei minha barbearia, mano, o que me fez ficar de saco cheio pra virar uma chave, sabe o que era? Nunca ver o meu dinheiro, velho. Eu tenho certeza que vocês talvez já tenham passado por isso também, né? Você trabalha. Eu lembro que quando eu ganhava 2.000, eu não via meu dinheiro. Eu ganhava 5, não via. Aí eu ficava assim, cara, eu tenho que começar a ganhar 8. Se eu ganhar 8... Aí eu mudei de vida. Aí eu mudei. Aí quando eu percebi que eu tava ganhando 8, eu fiquei, cadê meu dinheiro, velho? E aí eu percebi algumas pessoas próximas que, às vezes, o cara era casado, tinha filho... O cara tinha casa, tinha carro e o cara ganhava tipo um salário. Eu ficava, meu Deus, não é o quanto que eu tô ganhando, né? E aquilo ali foi uma virada de chave, porque nós sempre aprendemos a trabalhar num curso de cabelo. Eles te ensinam como segurar na tesoura, eles te ensinam a segurar na máquina, eles te ensinam como ganhar dinheiro. Mas você não quer que você vai fazer com dinheiro depois, né, velho? E aí chega uma hora que você vê que você tá perdidinho, velho. Se não der essa virada de chave, o cara vai trabalhar até os 40, 50, 60 e ele não vai conquistar nada na vida dele. E a base familiar também contribui muito. Porque pode ver, às vezes o pessoal fala, tem um preconceito com quem tem dinheiro. Ah, pra ele foi mais fácil. Pô, acho que eu tenho um pensamento que não é fácil pra ninguém. Porque às vezes o meu filho, por exemplo, ele vai ter uma condição financeira muito mais favorável do que a minha. Sim. E mesmo assim... Eu até acredito que ele vai ter mais dificuldade para buscar o dele. Porque ele já tá crescendo num ambiente que vai ter essa qualidade financeira. Tende até a deixar ele acomodado. Então eu tenho que dar um estímulo, direcionamento muito bom para ele de como organizar esse dinheiro. Porque senão ele derrete tudo e manda embora. E a gente, vindo de família que nunca teve dinheiro, meu pai era barbeiro. Ele pegava o dinheiro de manhã, de noite e gastava. Ele não tinha... o que ele ganhava no dia, ele não tinha guardado no banco. E depois, antes da pandemia, eu percebi que por mais que eu já tivesse uma condição boa, entre aspas, assim, tinha acesso a carros bons, já estava morando num lugar legal, eu ganhava uns 1.500 por dia nessa época, limpo pra mim, e eu não tinha 1.500 guardado no banco. Sim. Então é um contraponto absurdo. Tem que mudar a Tu ganha muito né? dinheiro, só que tu não tem dinheiro guardado, e os teus amigos que ganham 5, 7, 10 mil... Tem um carro bom também, tem uma vida boa e tem uma grana guardada. Mas porque ele sabe mas, que cara, vai... eu vou te falar que isso não mudou ainda, né? Nas barbearias Não no mudou. Brasil Geral, normal, né? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Teve uma vez que eu fiquei assim, eu tava puto comigo porque eu não tinha dinheiro pra nada. Aí teve uma vez, eu tava trabalhando numa barbearia bem tradicional no interior. E aí eu fiquei assim, todo dia eu ganhava tipo no mínimo R$40 e no máximo ganhava uns 80. E eu fiquei assim, a partir de hoje eu vou guardar dinheiro, cara. E eu coloquei isso na minha cabeça de forma assim, muito firme. Aí eu fiz uma soma pra eu guardar R$1.000 por dia. Como eu trabalhava 24 dias, 24 por 40 ia dar 1.000. Falei, todo dia eu tenho que guardar R$40. E assim eu fiquei. Às vezes, se no dia anterior eu tivesse ganhado 45, eu tirava 5 pra passagem. Eu só almoçava, não tomava café da manhã, nem da tarde pra poder guardar R$40. Fiquei assim um tempão, cara, guardando R$40 e pra não ficar ansioso, na época nem tinha aplicativo no celular, eu não ficava tirando extrato no banco. Depois de uns 4 meses guardando dinheiro, eu fiquei assim, vou lá no banco e vou olhar quanto que eu tenho. Eu cheguei lá no banco, tava menos 500. O que aconteceu? Eu tava no negativo. Porque eu tinha aberto uma conta de Itaú quando eu comecei a trabalhar, mas eu nunca mexi nela. E todo mês descontava minha tarifa. Eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei, senhor, cadê meu dinheiro? Fui lá, briguei no gerente, o cara falou, pô, você tava quase 5 mil no negativo aqui, velho. Só das tarifas. E nada de coquinha. Aí você, não vou guardar dinheiro mais não, vou viver hoje. Tá vendo? Por isso que é bom torrar, né? Já não tinha uma experiência Torre boa. dinheiro, melhor você torrar do que o banco. Já não entendia como guardar dinheiro. Foi guardar, ainda deu ruim. Cara, e essa mudança comportamental, ela vem desde quando a cédula sumiu. Por exemplo, uma coisa lá do começo que é legal falar, não sei se vocês viveram isso. Não, eu tenho 18 anos, né? Quando eu chegava em casa depois de atender, sei lá, 15, 20 clientes, tirava aquele patuá de dinheiro, colocava na cama e começava a contar, a gente tinha uma satisfação de ter trabalhado o dia inteiro e via o dinheiro. Então hoje a gente não tem essa parte emocional de ver o dinheiro mais, a gente tem a parte digital. Então o dinheiro foi ou pro Pix, ou pro cartão de crédito, ou cartão de débito, e o cara não tem a sensação visual de estar ganhando grana. Sim. E aí o que acontece? O dinheiro que entra, ele começa a pagar as pessoas, paga o fornecedor, paga uma conta de casa, paga o financiamento, paga um monte de coisa, mas ele nunca se paga. E o barbeiro, ele tem a mentalidade seguinte, gente, eu ganho muita grana, mas eu ganho o que sobro.
entendeu? O que sobrar é meu. Então, se ele não se pagar primeiro, eu sempre falo, gente, essa mesa aqui, esse copo, essa televisão, ela não tem sentimento, não tem sangue correndo ali, ela não tem emoção. E aí você paga tudo primeiro, paga a empresa, paga todos os fornecedores e você, que tem sentimento, que tem emoção, que tem esforço físico, tem dedicação. Você deixa por último, é por isso que o seu corpo fala assim, eu tô cansando. Eu não quero mais fazer gestão, eu não quero mais me organizar, não quero entrar em sala, não quero mais ouvir podcast, eu quero continuar assim, porque... Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, mas você poderia ter muito mais do que isso, que é uma satisfação de falar, gente, qualquer coisa que acontecer comigo aqui financeiramente, eu tenho ali um respaldozinho guardado na conta e consigo resolver. Então, quem já veio pós-pandemia, o cara se atentou para isso. Mas o que acontece no dia a dia? O cara não consegue aos poucos ir saindo do operacional e criando métodos dele ter o tempo dele de gestão. Então, antigamente, qual que era o tempo de gestão nosso, para resumir essa parte que eu tô falando? Era hora que você sentava na cama, colocava aquele monte de dinheiro ali e falava assim, opa... Pegava o caderninho, conferia, esse aqui eu vou separar para mim, esse aqui eu vou pagar as contas. Hoje você não tem mais, isso é digital. Sim. Então pegou, vou pagar ele. E aí se perdeu, o cara se perde. É isso que você tá falando, é a questão de merecimento, né? Teve um negócio que eu aprendi com o Wendel Carvalho, vocês devem conhecer, né? Que é você elevar o seu nível de merecimento. Aí eu tô numa pegada agora que é o seguinte, esses dias eu vi um cara no TikTok ou no Reel, sei lá, o cara, ele abre a pia lá e fala, tá vendo, toda vez que eu abro aqui tem um pano rasgado, eu jogo fora, porque isso eleva o meu nível de merecimento, né? E aí eu entrei numa onda agora que toda meia rasgada que eu pego eu vou lá e jogo fora, porque eu não, falo assim, cara, eu não vou mais causando meia rasgada, né? Eu falei, preciso disso, né? Mas minha esposa não escuta isso. Então. Vai jogar minhas cuecas tudo fora. Então, a cueca também, minha esposa comprou umas 5, 6 cuecas, ela foi jogando tudo fora, né? E eu tô... Porque essa parte aí vão cortar, meu, que senão vai prejudicar minhas cuecas, né? Todo mundo, cara, né, cara? mais confortáveis ele quer jogar fora. A que cabe, né? Mas, cara, e aí eu falei assim, poxa, e é justamente isso que você tá falando, né? Tipo, como o barbeiro ele não se paga, não tem o nível de merecimento. Ele fala assim, não está mais valendo a pena eu fazer o que eu tô fazendo em perde-se o prazer. Exato. Porque não tem mais prazer nenhum, porque, cara... um negócio que eu falo sempre lá na John Six é o seguinte, eu falo, qual que é o propósito de você estar aqui todos os dias, né? Assim, claro, ganhar dinheiro, né? Assim, não adianta falar que não é porque é, né? Mas tudo bem, o que o dinheiro vai comprar pra você, né? Que você vem aqui todos os dias? Vai ser um convênio pra tua família, uma escola particular pra tua filha, um carro top, enfim, né? E aí quando você entende que a barbearia ela é uma ferramenta para você realizar os sonhos, né? E não é o fim em si mesma, porque no começo a gente tem esse romance, né? Você fala assim, não, eu amo cortar cabelo, né? Eu nunca tive. Nunca teve romance? Então, eu tinha esse romance de falar, sou um artista, né? Agora já não tem mais. Porque eu não tinha esse envolvimento com o mundo da barbearia. Eu tinha Você devia ter a raiva de cortar cabelo, porque... Não, na verdade, já desde que nasceu cortando, cortando cabelo. Na verdade, eu só pensava no número ali, tem que fazer um número, só que eu sabia que pra ter esse número eu tinha que fidelizar os caras. O jeito era esse. Eu já caí no conto, né? Eu caí assim, tipo, nossa, me apaixonei, agora eu me encontrei, não sei o que e tal, só que depois de um tempo você fala assim, não, cara, o negócio é business, né? Então perde-se um pouco do romance, mas a questão é, se você não se paga de volta... Obviamente a gente está falando isso aqui dentro de um contexto, né? Não adianta também ficar com a empresa devendo e falar, eu vou me pagar aqui, porque eu me importo depois mais. Da fase do sacrifício. Vamos lembrar. Exatamente. Primeiro tem a fase do sacrifício que todo mundo aqui passou e às vezes é longa, né? Eu lembro uma vez, cara, que inclusive eu tenho essa foto no meu Instagram, só que eu arquivei essa foto. Que a Thaila e eu, nós estávamos almoçando num restaurante que hoje eu acho um restaurante simples, mas na época pra mim era um restaurante assim, só rico iria. Porque o nosso nível vai mudando. Vai elevando de acordo com o quanto de vezes você consegue naquele lugar. Sim. Se você só consegue uma vez no ano, pra você é o mais top. A partir do momento que você começa lá todo mês, começa a ser normal. Eu lembro que uma vez eu e a Thaila, nós estávamos ali sentados, tinha nem 2 anos de casamento, e a gente tava devendo muito. Eu tinha mais de 20 mil reais de dívida, cartão de crédito, de carro, de tudo, cara. Eu trabalhando como colaborador, exausto. A Thaila fazia 3 cursos por dia e não trabalhava, porque não sobrava tempo, né? E ela ficava se sentindo muito mal, muito mal. E eu falava assim, amor, fica tranquilo, não tá na época de você trabalhar, tá na época de você estudar, na hora certa você vai começar a trabalhar e vai ver o retorno disso. E eu evitava de sentar pra olhar minhas contas, porque eu sabia, sabe quando você tá acima do peso e não quer subir na balança? É tipo isso, sabe? Não sei como é isso. Nunca passei isso aí, não.
Vou te mostrar o caminho. Já sei o que eu vou te dar de Natal já. Aqui. E aí eu lembro um dia que a gente olhou ali, cara, e tava dando tipo 22, 23 mil de dívida. E eu ganhava tipo 5 mil reais por mês, que já é um baita salário, mas esse dinheiro não chegava na minha mão. E já é salário bom hoje, né? Naquela época, então... Não, e eu lembro que assim, só no Bradesco ali, o Bradesco, né, já... Pegou tanto dinheiro de juro meu, podia me patrocinar agora pra alguma coisa, né? Olha só. Exatamente. Só de juro, porque eu tava tipo 10 mil negativo só no Bradesco, fora as outras coisas. Caía 5 mil na conta, a única coisa que fazia é que a conta ficava menos 5 mil agora, então eu não vi o dinheiro. E um dia eu fui atender delivery, cara. Eu fazia delivery quando eu era obrigado a ter folga. E aí eu fui atender, não posso perder dinheiro não, cara. E eu cheguei lá, o menino queria cortar só o dele. Chegou lá, tava o primo, o pai mais um. Eu lembro que a gente conseguiu uns 200 reais, assim. Aí eu fui pra casa todo empolgado, né? A Thalia, não, vai dar pra pagar tal coisa. Eu falei assim, não, nós vamos pagar nada. Nós vamos lá no filé almoçar. Não, amor, mas que isso? Nós já estamos... Eu falei assim, minha filha, presta atenção, pra quem tá devendo 23.200 reais não vai mudar nada. Exatamente. Mas um almoço, talvez, que eu tiver, um momento de paz, que eu puder esquecer o caos que tá minha vida, pode me fazer uma diferença muito grande. E eu não esqueci dessa foto, cara. Cerca de uns 2 anos depois eu fui lá e tirei uma foto, assim, mais ou menos no mesmo estilo, de novo, a gente de mãozinha dada, eu com a olheira funda. Às vezes é o que você falou, que a pessoa não pode ser irresponsável, mas o que o Bruno falou também, que, cara, tem hora que sua vida já tá de cabeça pra baixo. Sim. Talvez 200 reais a mais, 300 reais a mais ali pra pagar uma conta não vai fazer tanta diferença. Não vai te tirar do aperto que você tá. Mas esses 200 reais, se investido em você, pode te trazer combustível, né? Um combustível tão grande que você sai daquela. Que foi o que aconteceu comigo. Eu passei período dessa forma aí. Tipo, tá devendo 10, menos 15 mil, mas não deixei de comer bem, cara. Sim. Porque se não tiver um estímulo ao corpo entender, pô, tá valendo a pena. Você tá passando raiva aí, tá com dificuldade aí financeira, mas você também está se presenteando. Então, assim, trazendo aqui pra realidade de muitos barbeiros hoje, é o que acontece. Tem cara que tá no negativo, tem cara que não vê o dinheiro, mas ele também não se presenteia, entendeu? E aí, cara, o cara vai afundando numa depressão, numa frustração. Isso. Cara, eu amo segunda-feira. Segunda-feira ir trabalhar é muito bom. Começo da semana, novas estratégias, novas ações, novos resultados. Mas também tem novas premiações. Inclusive eu faço isso diariamente. Por exemplo, eu coloco lá 5 tarefas. Cara, na hora que eu acabo a tarefa ali, eu vou me presentear com algo que eu gosto de comer, ou algo que eu gosto de assistir ali, um pedacinho da série. Pro meu corpo entender, falar assim, Bruno, você pegou 5 tarefas, você concluiu, agora a gente vai dar uma descansada. Porque no dia mal, no dia que eu não quiser ir, eu mesmo faço, cara, eu não vou. O meu corpo fala assim, você vai porque eu preciso de mais premiações. Entende? Se você não mudar a mentalidade, cara, não adianta você querer mudar também lá no banco. Aí você começa com as pequenas premiações. Às vezes é um sorvetinho, cara, no meio da tarde você fala, cara, 5 tarefas que eu não fazia, que agora eu vou fazer. Fez as 5, te dá um sorvete ali, cara, simples. Eu gostei dessa volta. A gente, do sorvete você gostou? Vou usar essa. Só tem um problema, pra isso tem que fazer 5 tarefas. Tem 5 tarefas. O cara aposentou, exatamente. As tarefas são 20 polichinelo. E aí, cara, você vai aumentando o seu grau de merecimento. Por que eu gosto eu falei no começo, a minha comunicação vai ser muito simples. Porque isso todo mundo tem condição de fazer, cara. Então, tipo assim, vou fazer um curso de gestão, vou aprender a separar o dinheiro, não sei o quê. Não, cara, você não consegue fazer 5 tarefas no dia? Consigo. Você consegue te pagar um sorvete? Não vai mudar a sua realidade financeira? Consigo. Então vai aumentando o grau, pô. Daqui a pouco não vou pagar um almoço. Não, agora eu vou levar minha esposa pra jantar comigo, igual o Rafael falou. Não, vou pra uma pousada. Não, aí eu vou... Aí vai melhorando. Mas cada um tem um combustível, né? É bom o cara descobrir qual que funciona bem qual pra que é o dele, né? Pode ser uma viagem, de pegar algum maior, assim, né? Tipo, uma vez por ano, uma viagem. O teu é Porsche, né? Teu combustível. Eu sempre por isso que ele tá falando isso. Não, cada um tem um. Meu sorvete mas tipo assim, dá. tem que escolher um combustível. Eu e meu irmão, a gente começou assim a fazer, a gente já meteu uns carros, assim, dentro que a gente podia. Show primeiro, palhozinho lá que a gente comprou. Mas a gente sabia, aquilo ali é o que faz a gente trabalhar mais. E é legal, cara, é isso aí. E uma vez por ano a gente ia lá trocar, vou fazer alguma coisa. E tem gente que é viagem, tem gente... Eu não tive o prazer ainda, o Rafa... Acho que daqui é um que mais, não sei o link. Eu nunca fui pra fora. Fui pro Paraguai, cara. Fui pro Paraguai também. Eu já fiz mais de 30 viagens internacionais que eu ia pra Ribeira buscar coisa pra vender na barbearia, né? Então aí, tá lá do lado, né? Eu fazia bastante. Eu ia até Ribeira no final de semana trazendo os Porque o cara tá no currículo, não, já viajei mais de 30 vezes pra outro país. Quase falam. Aí vai, quais são os outros países? Não, pra outro país. São 30 idas. Tá gostoso o pãozinho de queijo? O meu irmão viaja bastante também, eu ainda não consegui, mas não é o que me... Ainda, talvez porque eu não conheço tanto também, né? A hora que vai. Cara, mas tem que descobrir o teu combustível. Eu quero contar uma história, mas antes deixa eu falar um negócio disso aí. É o seguinte,
Eu tava até conversando com o Daniel esses dias, eu falei assim, cara, eu tenho a impressão de que se eu for viajar, eu vou falar, igual diz você, não foi nada demais. Eu tenho esse medo, cara, que tipo, sei lá... Mas eu acho que não. Se eu for pra Europa, o Rafa já foi, né? Mas tipo assim, eu tenho a impressão de que eu falo assim, cara, uma Curitiba diferente. E aí eu fico com medo de gastar grana e ir num pay. E aí, como foi? Fala aí, você que foi lá. Então, cara, eu já tive ótimas viagens e já tive viagens que eu gastei dinheiro à toa. Eu acho que depende muito da companhia. Sim. Depende muito do roteiro que você faz. Uma dica que eu dou pra todo mundo aí: se você for fazer viagem acompanhado, se for chamar um amigo, alguém assim, chama alguém que tá no mesmo padrão de vida que o seu. Sim. Porque assim, eu já viajei com pessoas que estavam num padrão de vida muito acima do meu. E assim, eu me sentia um pouco inferior às pessoas. Eu sentia que às vezes eu tava atrapalhando o passeio delas, entendeu? Então, uma dica é essa. Mas eu particularmente gosto muito. Mas quando eu vou viajar, agora, por exemplo, eu tava viajando, eu fiquei 17 dias viajando. Cara, eu fiquei 17 dias curtindo a minha viagem. O problema é que tem gente que viaja, cara, e não curte a viagem. O cara fica no celular o tempo todo. Entendeu? Eu fiquei desligado. 100% desligado. Eu até postava meus stories, mas eu filmava o dia inteiro. Depois eu tirava 20 minutos no final do dia pra juntar tudo e postar de uma vez só. Mas eu realmente ia pra curtir minha esposa, né? Eu realmente ia pra aproveitar, né? E tu conseguiu fazer isso em outras? Consegui fazer, eu consegui, essa aqui eu acho que eu fiz com mais porque essa eu fui mais estabilizado financeiramente mais grana, também, né? sabe? Mas todas as outras, mesmo quando eu já tive viagem, por exemplo, na minha lua de mel, a primeira vez que eu andei de avião na vida foi pra Argentina, lá já na minha lua de mel, né? E aquele desespero, vários vacilos que a gente deu ali. E eu gastei tipo 6 mil reais. Então, poxa, 6 mil reais pra quem tá fazendo uma lua de mel, às vezes você não faz uma viagem no Brasil, dependendo de onde for. E foi uma viagem que, por mais que a gente tava muito apertado, a gente procurou muita coisa gratuita pra fazer, lugar pra você ir a pé, né? Você consegue adaptar pra sua realidade. E eu acho que isso é o que me move. Ao contrário do Eric, que gosta muito de carro, às vezes a galera chega, qual carro você quer ter? Óbvio, eu gosto de ter um carro bom. E talvez o dia que eu for um milionário, talvez a minha mentalidade mude. Mas hoje, carro não é aquela coisa que me dá tesão. Eu gosto de ter um carro bom, mas se você falar assim, se aparecer mais 100 mil aqui agora, eu vou viajar. Eu não vou trocar meu carro, não é minha prioridade, sabe? O que já me move é a casa. Mexer em casa. É melhorar minha Você casa. Você gosta mesmo de mexer na... bicho, cara, não tem um dia demais, que esse cara não tá véio, fazendo uma reforminha, cara, não tá eu comecei na barbearia em 2015. Ele não gosta de contratar os outros fazer, ele mesmo que faz. Desde 2015 o Bruno tá mexendo nessa casa, cara, isso aí. Assim, todo mundo tá ficando bonito, a entradinha. Todo mundo que me acompanha sabe, cara. Assim, sabe a jornada do herói? No TikTok que ele fala assim: resolvi reformar meu muro e não sei o que. Cara, o cara fez uns 85 vídeos. Eu não sei se você não tá vendo. Cara, assim, a jornada do herói do Bruno é a casa. Um dia que minha casa estiver do jeito que eu quero, eu paro de trabalhar. Aí você fala assim, quer aprender como construir uma casa como essa? Arrasta pra cima. Conheça o método do pedreiro infinito. Exatamente. Não é eu que faço, eu só gosto de acompanhar. Eu gosto de um saco de cimento ali perto, sabe? Acompanhar o pedreiro, não. A tua filha, né? Aí, saco tal. de cimento aqui. Eu não curto muito, porque eu acho que eu sofri demais com obra. Hoje eu gosto nem me envolver cara, com nada. Será que na outra vida você não era tchau pra pedreiro, ti. Acho que sim. O último problema que eu arrumei, até falando financeiro, foi entrar menos 15 no negativo na conta em obra. Porque eu acelerei, cara. Comprei um carro, queria o carro descesse lá em casa era desbarrancado, a garagem, o muro. E falei, cara, não vou parar não. Aí minha esposa falou, não, agora deu hora. Aí ela foi e mandou pro legendário, aí eu tive que... E aí foi. Eu tive que parar, entendeu? Ó, falando disso... Mas casa, cara, é o que me move. Carro, acho top também, viagem, mas... Eu falo, cara, um dia que eu fechar ali minha casa do jeitinho que eu quero arrumar uns 3, 4, 5 meninos ali e ficar lá dentro. Não quero mexer com trabalho mais não. Tu já tem filhos? Ainda não. Pretendo até o final do ano, se Deus quiser. O Rafa Tá, agora... tá. Até parabéns, Tá jogando, meu irmão. né? Já a temporada tá aberta. Mas depois de 8 anos jogando a bola pra fora, você pegou. Bateu colocado agora? Agora aprendi o sisteminha. Ou não tava entrando em campo, né? Aprendi o sisteminha. Não, eu entrava, só que eu gostava de ficar só na banheira aí. Não tava sobrando nenhuma ali pra mim, não, sabe? Estamos muito esperançosos pra até novembro, final de novembro, dezembro, ter notícia boa, se Deus quiser. Tá encomendando. A temporada foi aberta agora. Exatamente. Velho. Você tá querendo mais um também, não tá não? Eu tô, mas a patroa quer esperar mais uns 2, 3 aninhos ainda. Ah, entendi. Que a Gabi fala que eu trabalho demais, não tá? Ela falou, ó, quando tiver trabalhando menos, que agora eu saí do corte, né? Parei de cortar agora
influência até o Rafa, a gente teve um almoço, o Rafa me deu umas dicas aí, me abriu um pouquinho a cabeça em relação a isso. E eu sempre falo pros guris que viram sócios da barbearia, tem que dar o passo para trás para dar o passo para frente. E a barbearia em si, corte de cabelo, ainda é muito rentável pra mim, porque eu faço um volume muito grande. Também, né? corte 380 cabelos por dia. Eu vou fazer 2 comentários, só que um, na verdade, é uma pergunta. Você parou de ganhar dinheiro depois que você parou de cortar cabelo? Como barbeiro, diminuiu... Parou, né? Mas eu acabei migrando pras mentorias, pro curso, e acabou equilibrando. Então, equilibra, né? Eu falava com ele, mano... Vai dar certo você parar, porque o cara tem um conteúdo bom, né? Tem um negócio que funciona. E a mentoria, eu acertei ele uma mentoria que eu acho que eu até te falei, eu comecei vendendo aquela mentoria express a R$80. Ah, começou e agora prostituindo o mercado, né? Agora eu tô cobrando 2.000, 2 horas, e eu atendo uma todo dia, praticamente. O cara, gente, R$80, vou fazer um pequeno reajuste aqui, tá? Daí eu fui assim, 80, 15 minutos, e daí eu fui subindo. E conta por 2.000, porque no ritmo que ele tá, próximo vai ser 25, e daí tá? Eu mando pros caras, eu vou subir. Mas eu vi que... Não, essa mesa aqui tá muito cara, mano. Eu tinha um pensamento que barbeiro não tinha como pagar, que ele não tinha condições. E o Lincoln até me desbloqueou também na questão do curso. Pra mim, você vai que desbloqueou, tô sabendo. Por que o Lincoln tinha bloqueado? E por um instante eu pensei assim, cara, no Instagram, foi assim, vou bloquear esse cara. O método dele é muito bom. Não quero concorrência, né? O curso tem que vender mais baratinho, esse gravado que não vai. Botei o ticket mais alto também, o pessoal paga. Faz um produtinho de entrada, né? Eu sempre falei isso com a galera. Poxa, vai lançar seu primeiro curso? Faça um curso que vale R$500, mas venda por 100. Porque você vai construir uma base muito boa, as pessoas vão ter essa percepção de que valia muito mais, e o dia que você lançar um pra vender por 500, as pessoas vão falar assim, cara, se ele falou que vale 2.000, eu acredito. É o que a gente faz. Poxa, eu lancei aqui um por 2.000. Se o Rafa falou que vale 5, eu acredito, porque ele sempre entrega mais, né? Cara, então, eu já penso diferente de você. Eu já sou do estilo meter o louco, assim. Eu abri o meu curso a 2 conto, não sendo ninguém na barbearia, né? No sentido de ninguém conhecia, né? Antes de conhecer vocês e tudo mais. Mas tu trouxe uma inovação. É isso que eu ia falar, porque você tem concorrente ainda. Agora tem o Enxopi lá. Então, se eu também... O que eu faço, cara, por exemplo, eu dou aula de gestão. Gestão de quê? Financeira, pessoas, tem mais 1.000 que façam. O meu talvez pode ser melhor do que muitos, pode talvez estar abaixo de muitos. O que vai tornar o meu diferencial é o meu conteúdo, mas que existem milhares de pessoas. Tem autoridade. Credibilidade. Mas assim, existem milhares de pessoas. Então, poxa, você não lança, você pode ter certeza, você não lançaria a assinatura pelo preço que você lançou, você já tivesse 50 pessoas vendendo a assinatura já há muito tempo no seu, entendeu? Foi inovação. É diferente, é diferente. Mas você lançou caro já, né? 1797. Então, se você tivesse lançado barato, talvez não tinha batido 100k, né? Eu vendi 103 mil e um dia ficou aberto só. E eu acho que se eu tivesse botado um ticket menor, eu teria vendido... Mesma coisa no máximo. Teria ganhado, e botado 50 mil daí no bolso. Só que não muita gente, também, porque daí eu tenho que fazer a gestão dessas pessoas também. Mesmo você não tendo talvez muito seguidor, assim, talvez comparado com pessoas que vendam. Porque você, mano, você faturou muito pela quantidade de seguidores que você tava. Seu seguidor deu um boom gigantesco agora. Mas, poxa, às vezes pro cara vender 100 mil, é cara que já tem 150 mil seguidores no Instagram, 200, tem cara, e olha que tem uns que tá aí que não vende isso. Mas você já tinha uma coisa que a maioria dessa galera não tem, resultado. Eu acho então, que tem cara que tem muita autoridade e pouco resultado. O cara que tem pouco resultado, ele tem que ter muita audiência. O cara que tem muita audiência ali, Eu falo, o pessoal que não tem resultado e bota a cara todo dia ali, eu tiro o chapéu. Porque eu, com o resultado que eu tinha, eu apanhava de noite na barbearia. O Rafa foi um dos primeiros ali, dos grandes barbeiros aí, a comentar algo ali, me marcou. E acho que fizeram uma pergunta, né? Falando, o que tu acha, né, e tal. E os caras me batiam. E daí mandaram uma vez pra mim. Sei eu de família com dinheiro, ou o cara é traficante, ou não sei o que. Mas você tem uma carinha de traficante, cara. Não, eu gosto da barbearia de cartel. Não, e Eric Fernandes tem uma carinha de... Esse bigode dele de Pablo Escobar, né? E os caras diziam que não tinha como, me batiam. E agora, na verdade, com tipo quase todos os barbeiros assim grandes me seguem, já me validaram, que os caras foram acreditar. Antes não, os caras discutiam. Então, era um resultado a mais que você conseguiu. A validação. Você já tinha resultado, mas a validação também foi boa, né? Sim. Uma vez um cara mandou pra mim, eu tava em ascensão na barbearia por assinatura, logo que o Rafa tinha postado, tava rachando de ganhar dinheiro, aí o cara falou, como diz você, né? Aí o cara falou assim, cara,
Tem um cara aí que diz que ganha 500 mil por mês. Falou, duvido que é verdade. Eu falei, me mande que eu quero conhecer, né, cara? Se o cara ganha 500 conto, eu quero aprender. Eu também tenho esse pensamento. Eu tô vendo que o cara tá ganhando muito dinheiro, eu quero aprender o que ele tá fazendo. Tô vendo que os caras... Ele falou assim, ele disse que ele corta 50 cabelos por dia. Eu falei, me mande que eu quero ver, né? Daí tinha uma livezinha, tô lá de 12 minutos você cortando o cabelo. Aí eu falei assim, cara, não acredito, o cara corta mesmo em 12 minutos, cara. Eu falei, vou mandar pros meus barbeiros. Eu já mostrei pros meus barbeiros também que você faz um tiozão na tesoura, tipo em 6 minutos, com um pezinho penteadinho e tudo. Então, eu mandei pros piá, porque os piá lá na barbearia, eles cortam de 40 em 40, né? Falei, mano, se o cara corta em 12, a gente pode cortar em 30. Aí eu vi esse vídeo, era tipo 1h da manhã. Aí eu comecei a fazer as contas, eu falei, cara, se eu reduzir de 40 pra 30 minutos, X cortes por dia, eu fiz a conta assim, na barbearia inteira, dava tipo 400 cortes a mais no mês. Eu falei, cara, vamos reduzir pra 30. A gente tá no processo ainda, mas não conseguimos chegar todo mundo em 30 minutos. Eu vou te dar uma dica, desculpa cortar, Rafa, que eu aplico bastante no meu negócio. Eu divido o corte em 4 etapas: lateral, o encaixe, o topo e o acabamento. E eu faço os meus colaboradores filmarem os cortes deles e pego as 4 etapas ótimas de cada um e padronizo para todos. Ah, entendi. Quem tem o acabamento mais rápido e melhor de todos vai ser esse o acabamento da barbearia. Muito doido ele falar isso, porque eu lembro que quando eu tinha que cortar muito cabelo, o meu tio, velho, que também começou lá em 92, que me ensinou, que era o Edilson, ele falava assim, ó, você tem 15 minutos pra fazer o corte, a gente não lavava, né? O que você vai fazer, ó? Você vai dividir aqui o seu tempo. Aí você vai deixar o seu celular sempre em cima. Quando você acabar a lateral, você clica. Se tiver mais de 5 minutos, você tem que correr na parte de cima. Porque meio que ele falava, você tem 5 minutos pra fazer do lado, 5 minutos pra fazer em cima e 5 minutos pra fazer o pezinho. Aí eu sabia que se eu tivesse gastado 6 minutos do lado, eu tinha que cortar em 4 minutos em cima. E ali é muito isso aí mesmo que você fala. Mas hoje eu não aguento mais. Hoje eu preciso de 2 horas pra cortar um cabelo. No topo 12, é menos 3, tempo, 15. A lateral é mais, o pezinho é menos, tem alguma coisa assim? A gente pega o processo ótimo da unidade, a gente entende sempre que o tempo é individual, né? Porque tem pessoas que têm um processo de raciocínio mais devagar. Se você vai falar pro cara, o cara demora, tu não pode exigir que esse cara entregue um serviço que nem o outro, demora 15 minutos. Então o tempo aceitável dentro da barbearia é até 30 minutos. Se o cara leva mais de 30 minutos, no meu entendimento, é dificuldade técnica. Então a gente avalia junto com ele onde está essa dificuldade técnica. Às vezes é no acabamento, ele está demorando muito, voltando, revoltando. Pode ser no encaixe, pode ser no topo. Então a gente pega um tempo aproximado, que é o tempo ótimo da unidade. É por unidade que a gente faz, né? E tenta replicar em todos. Daí fica brigando pro cara até chegar. Quando eu cortava o cabelo, assim, pra mim, topo é 2 minutos, né, mano? Nossa, topo é... Agora, a desgraça eu degradei, né? Quando eu cortava cabelo, esse é meu sonho. Quando eu cortava, vou chegar lá, hein? Quando eu cortava cabelo, viu? Mas tu sabe que eu gosto muito de cortar cabelo e tá sendo difícil pra mim essa parte. Porque eu acredito que eu faço... muito network também, cortando. Então eu faço muito negócio. Um dos motivos da gente ter crescido... É que você, a fita agora é você fazer o network em outras áreas, né? Exatamente. Mas eu consigo, como é que eu posso te dizer, ali dentro, assim, eu consigo fazer negócio... É que você consegue umas regalias aí, né? Consigo, muita coisa, assim, que me ajuda bastante. Festa em Porto Alegre, da melhor a pior, eu nunca paguei. Iate do Neymar em Balneário Camboriú. Não, tem a camarada que tem avião, se for precisar ele me empresta. Esse network você não perdeu, né? Mas é verdade. Isso aqui, bicho. Eu diria, mas se quiser me empresta. Isso aqui tem que virar um corte, né? Meu camarada tem um avião, de vez em quando me empresta. Foi tudo que eu construí dentro da barbearia. Cara, esse negócio da barbearia é uma rede de tráfico, certeza. Alguém que tem avião, cara. Cartel? Cartel, não é isso que eu falo, com um corte a R$25, tipo, Então, cara, tá vendo? Quem que corta R$25 tem um avião, cara? Não é possível isso aí. Tipo, lá da RBS, que é a Globo do estado, o dono da RBS é nosso cliente. Tipo, tem muita gente com muita grana que vai lá e não é por conta do preço, é pelo ambiente que a gente trouxe, que a gente consegue atender do mais rico ao mais pobre, oferecendo o mesmo conforto e educação. Acho que é isso. Agora você vai achar outros caminhos de relacionar com essa galera, não na cadeira mais, sabe? Não é isso que eu tô construindo, mas é difícil, tu tava ali o dia inteiro te comunicando. Tá muitos anos na pegada. Ao contrário de você, igual você falou que tá aí com essa dificuldade, eu tava com dificuldade de continuar cortando, cara. Você acredita que nos últimos 6 meses eu perdi 100% do prazer de continuar sendo barbeiro? Sim. Eu me sentia mal cortando cabelo. Aí eu fui reduzindo a minha agenda. Comecei a atender 3 vezes por semana, depois 2, depois 1. Só que eu percebi que o quê?
Eu já tinha passado minha agenda para 1 hora, já estava atendendo 7, 8 clientes só no dia, já tinha aumentado meu corte para R$100, eu aumentei de 60 para 100 de uma vez só. Pra parar. Achando que ia parar. E não ia, porque o que aconteceu é que algumas pessoas não iriam pagar, mas outras que tinham muito dinheiro e nunca achavam horário, falou, opa, a melhor coisa que você fez na vida foi fazer isso. Achei horário com ele E aí, agora. cara, quando o cliente faltava, eu comemorava. Ufa, nossa, que bom, o cara faltou. Deixa eu te Vou fazer ter 40 minutos livre, 1 hora livre. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguns clientes não ficavam brabos por conta dessa diferenciação, porque eu pensei em usar essa estratégia. Vou dobrar o meu valor e quem quer paga. Só que eu consultei um ou outro, os caras, não, mas tá louco. Daí. Cara, eu tive assim, digamos que 10% que pararam de cortar comigo. Desses 10%, metade reclamava, metade simplesmente ia pra equipe ou pra outras pessoas, entendeu? Mas acabava que a minha produtividade foi financeira era a mesma. Sim, Eu acho que assim, deve ter uma parte bem grande emocional envolvida, né? Pelo tempo de cadeira que você tem, história na barbearia. Com certeza. E hoje eu tenho um mentor, que eu sempre converso com ele, que é o Euler, inclusive é meu pastor também. E aí, cara, eu tava dando um curso agora, semana passada, chama Despertar dos Barbeiros. E eu tava ali desafiando meus alunos toda hora. Cara, você precisa aumentar o seu preço, você precisa sair do sábado, você precisa isso. E eu estou para aumentar o meu preço. E tem um bloqueio emocional que é exatamente o que está passando. Por exemplo, o que o meu cliente vai achar do preço individual? Pô, mas tem uma mãe ali que o menino tinha 2 anos, hoje está com 8 anos e corta comigo. E a gente sabe que talvez a pessoa não vai ter a condição de pagar 100. Quanto cobra? E aí tem aquele peso emocional, que a gente vai dar um corte, de fato, nessa transação. Ou vai parar de cortar comigo ou vai cortar com a minha equipe. Hoje é 48, a partir do dia 1º de novembro é 50, só que a partir de janeiro, Bruno Brito é 100. Aí o meu mentor falou assim, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, todo mundo que quiser cortar com você é R$100. Quem já está na sua agenda, você mantém o preço até janeiro. E aí você pode ligar, uma ligação sua ou da sua secretária, falando assim, olha, tudo bem, você corta com o Bruno Brito tem muito tempo, né? Então olha só, ele já aumentou o preço dele para hoje para R$100. Aí a pessoa vai tomar um baque. Pô, mas eu tenho agenda com ele semana que vem. Mas ele pediu para te ligar e falou o seguinte, você pode marcar com ele até dezembro, que ele vai manter o mesmo preço para você. A partir de janeiro é 100, aí você toma a sua decisão. Você vai Boa querer... estratégia essa. E aí você tira o seu peso emocional porque você gerou um valor absurdo naquela pessoa que já corta contigo. Mas, por exemplo, se chegar alguém hoje lá e marcar comigo hoje que nunca cortou comigo, é 100. Então meu preço aumentou. Preço aumentou hoje, mas para quem já está nessa caminhada, ela vai até dezembro. Entendi. Aí ela toma a decisão, não é mais você. E outra então coisa, o importante é né? ter um conselheiro por isso também, né? A gente vive de tomar decisões difíceis. Você fez aí R$100 mil no seu lançamento. Você viu o poder da internet. Era exatamente... Eu sempre tive essa visão de que, cara, eu amo me relacionar com gente. Mas o cortar cabelo, eu nunca amei cortar cabelo. Eu sempre busquei, se eu vou cortar cabelo, eu vou cortar bem. Mas o que eu gostava mesmo não era cortar cabelo, eu gostava de trocar ideia. Se fosse pra gente trocar ideia que eu tivesse sendo pago pra trocar ideia... Sentado no... Assim, sentado eu ficaria sentado. Eu queria sempre ir onde estava pagando um pouco mais. E não é porque o cara é mercenário nem nada, mas é porque o cara é mercenário. Que esse cara... Mas, poxa, eu preciso de grana. Dinheiro, claro. E aí, cara, eu começava a perceber o quê? Velho, eu aumentei o meu corte pra 100, que já é um baita preço. Eu marcando o cliente que 1 hora que o cliente, mesmo se eu fizesse 2 clientes em 1 hora, R$200. Quanto que eu posso fazer na internet em 1 hora? E sabe quando que isso mudou? Na Black Friday de 2021, cara. Na Black Friday de 2021, nós havíamos feito um planejamento para vender 100 mil do nosso pacote anual, que a gente estava dando 50% de desconto. 100 mil em uma semana. Pacote anual, curso online. Do curso online. Ele era 650, nós demos 50% de desconto e queria vender 100 mil. Nós iríamos fechar o carrinho, nós iríamos encerrar a promoção na sexta-feira à noite. Quando deu sexta-feira, mais ou menos 1h30 da tarde, eu estava almoçando, fui olhar ali a Hotmart ali e tal, eu tinha vendido 35 mil. Poxa, muito bom vender 35 mil reais na semana, mas para quem quer vender 100, você tá muito abaixo. E aquilo ali me fez ficar um pouco mal. De, poxa, não vou atingir minha meta mais uma vez, nunca tinha feito um 6 em 7 na vida e tal. E eu sempre, durante a semana, eu ia postando assim, pessoal, pausa no cliente para lembrar você que é barbeiro, que tá na promoção. Eu ia postando durante o dia. Eu voltei do almoço, cara, incomodado e chateado. Eu fiquei assim, velho, eu não vou ficar chateado, eu vou vender 100 mil.
E aí o meu cliente de 2 horas chegou, isso era 5 para as 2, me deu uma ideia, cara, de fazer um storytelling, assim, pegando um print de todas as minhas fotos desde o primeiro dia, velho. Então eu postei tipo 80 stories. Eu virei pro meu assistente, pela primeira vez eu fui meio... Faltou um pouquinho talvez de profissionalismo, talvez no que eu fiz ali, mas eu coloquei um negócio na minha cabeça, velho. Virei pro meu assistente e falei assim, ó, pede desculpa pro meu cliente, fala que eu tive um imprevisto aqui, tá uma reunião muito importante, eu consigo atender ele daqui 40 minutos, pede desculpa porque eu não consegui avisar ele antes, ou fala que se ele quiser cortar com alguém da equipe, o corte é cortesia pra ele. Meu assistente desceu, eu fui dando print, fui postando no story, fui postando, em 2 horas nós vendemos 140 mil reais. Nossa. Isso aí é resiliência. Aquilo ali, cara, virou uma chave na minha cabeça, sabe por quê? Porque eu tinha acabado de fazer 100 mil reais de empréstimo, porque a barbearia tava assim... Tinha acabado mesmo, tinha uma semana que eu tinha feito 100 mil reais de empréstimo lá pro Vila da Serra, que eu tinha acabado de abrir. E eu fiquei assim, putz, velho, mentira, velho, eu consegui, sem gestor de tráfego, sem ninguém, só eu sentando e dedicando meu tempo, é possível fazer dinheiro se eu tiver estratégia. E a partir daquele momento, toda hora que eu começava a cortar cabelo, eu tava cortando cabelo, pensando em estratégia. Aí eu comecei a me desconectar. Teu coração já não tava mais nisso. Aí eu comecei a me desconectar do cliente, eu fiquei, poxa, não é justo pro cara pagar 100 mil reais, né? 100 reais e não ter ali a minha atenção 100%. Total. Então, é muito o que? A gente... tem que se analisar como empresa, mas também tem que se analisar como microempreendedores individuais. Sim. Quanto que vale a sua hora? Poxa, a sua hora hoje, não desmerecendo a sua equipe de forma nenhuma, sim, porque a hora deles pode chegar a valer muito mais do que a de qualquer um dessa mesa aqui um dia. Mas por toda a sua história, a sua hora hoje ela é muito mais cara. Você não, sim, pode ser... Pensa só, o Messi e o Ronaldinho quando começaram, quem se tornou maior? O Messi. A gente pode amar ver o futebol do Ronaldinho, mas o Messi, historicamente, se tornou maior por todas as conquistas. Mas o Messi, ele chegou ganhando o mesmo tanto que o Ronaldinho ganhava? Na época, não. Entendeu? Então, o Ronaldinho, ele ganhava muito mais, mesmo todo mundo sabendo da qualidade que o Messi e de tudo que ele poderia atingir. Pela história, né? Então, acho que você não tem que, né, ter esse receio de aumentar, cara. Sim. Porque, e o cliente que chegava e falava comigo, eu falava isso, cara, eu tô aumentando porque hoje a minha hora ela é mais cara. Na verdade, isso é o seguinte... Pra não parar. Até, tipo, se eu fosse voltar a cortar e usar esse argumento. Mas você não vai mais voltar a cortar? Não, eu dei uma parada estratégica. Eu acho que esse coração ainda tá meio... Eu gosto. Não, mas eu acho que é assim, cara, se você... Como eu falei, eu tenho um negócio que eu não tenho o hábito de confraternizar em casa, assim. Eu vejo as pessoas próximas na barbearia. Entendi. Tipo, eu levo... Esses últimos 2 anos, deve ter ido 2, 3 pessoas na minha casa. Que eu não tenho hábito de levar. Por mais são meus amigos, mas eu não tenho hábito. A gente tá esperando o convite aí, né? Eu gosto de Caio e a Gabi e o Léo. E eu confraternizo dentro da barbearia. Eu mantenho a amizade acesa ali dentro. E isso eu acho que me incomoda por isso. Cara, mas eu acho assim... Você tem um negócio que eu aprendi, é o seguinte, negócio falou, comentei com alguns clientes, os caras falaram, não, tá louco. Mas o negócio que eu aprendi é assim, cara, o cliente ele não sabe tomar a decisão pro nosso negócio. Porque ele sempre vai ter a decisão emocional como cliente. Obviamente ele não vai querer pagar mais caro, nunca ele vai falar, né? Não, cara, faça mesmo, você merece. Você tem que cobrar mais caro. Olha, eu pago com prazer 100 reais, porque lá é o quê? Nas barbearias que você corta lá é 30 pila, mais ou menos? 25. Então... o cara, dificilmente o cara vai falar assim, não, você vai ter um ou outro que vai falar. Mas só pelo fato de, primeiro, você ter a agenda mais concorrida, agenda do dia a dia, né? Não porque lá não tem agenda, né? Ordem de chegada. E segundo, só pelo fato de ser dono, cria-se o prestígio, né? E terceiro também, que tem o papo, né? Apesar que o teu é 3 minutos, né? Não dá tempo de conversar muita coisa. Opa, tudo bom? Muito obrigado. Mas tem o papo com o teu background, né? Então, às vezes rola até umas mentorias na cadeira, né, cara? Sim, muito. Você atende todo dia? Eu faz 3 meses que eu comecei a atender antes todos os dias, segunda a sábado, das 7 da manhã até as 9 da noite. E até os caras falavam assim, Eric, como que tu atende 50 no mínimo, né? Que é o mínimo que eu atendia, 50 todo dia. Disse, cara, 5 isso não é nada. Há 2 anos atrás eu tinha já 3 unidades, eu não tinha gerente, hoje a gente tem 7 pessoas na equipe, no escritório, fora os barbeiros, né? Eu cortava 50 todo dia, fechava todos os caixas no caderno individual de cada barbeiro, ia pras câmeras, contava todos os cortes de todas as barbearias individualmente, e ainda chegava em casa, dava atenção pra mulher pro filho. Depois que todo mundo ia embora, você trabalhava mais 2 horas ainda. Mais 2. Não, e no sábado eu ficava até mais ou menos 1 hora da manhã pagando os caras, que a gente pagava por semana. E é um saco, né? Pagar um saco. Porque eu tinha que... Não, o pior era que é o seguinte, ó, a gente não tinha sistema.
Aí tinha que fechar o caderno, até sexta deixar pronto. Aí chegava sábado, o cara enviava o caderno, aí tinha que fechar a conta, botar com o dinheiro de sexta e fechar. Eu disse, cara, nessa época eu era fenômeno. Cortar 50, eu corto de manhã. Se eu for das 7 até 2 horas, eu corto de manhã 50 rindo. Se chegar um atrás do outro. Eu disse, nessa época eu era fenômeno. Agora também é a forma que você acostuma ser o cliente, né, cara? Isso. Por exemplo, lá na nossa barbearia, nós temos, né, a consciência que a gente busca oferecer um atendimento de excelência. Talvez se for um cliente do Eric lá, vai chegar lá na El Cartel, mano, cortei o cabelo lá com os caras, que os caras ficaram 40 minutos me alisando. É o que eu os caras vão achar ruim. É. E da mesma forma, talvez, contrário, se um cliente nosso for talvez lá, talvez o cara fique assim, rápido, nossa, mas os caras correm demais. O cara... Isso. Isso é acostumar. É a forma que você acostuma ser o cliente, cara. Por isso que às vezes tem gente que fica assim, você acha que eu coloco minha agenda de 1 em 1 hora? Eu fico assim, meu irmão, qual que é o tempo ideal que você pensa que você já coloca esse? Sim. Porque pro a forma que você pro teu acostumar... modelo de negócio, pro teu público-alvo específico pra tua barbearia, né? Cada um tem a particularidade. Isso aí. E eu acho que a comunicação da barbearia tem que ficar clara com o que ela vai entregar. Isso. E a gente fala bastante isso. Tanto que a nossa missão, nossa visão, os nossos valores, todos estão direcionados para isso. Tu vai ter um atendimento muito bom, um corte de cabelo bom, num tempo excelente. Então, se é isso que tu busca, tanto que na internet a gente bate bem nisso. Todos os posicionamentos nossos são assim. Então, um cliente chega lá sabendo disso. Sim. Então, quem Cara, é também... atraído por isso já sabe. E vira uma experiência também, né, cara? Tipo assim, cara, eu quero lá ver como é que é, né? Sim. Rapidão, assim. Quero ver como que é o cara acordando em 3 minutos. Ficar 50 minutos na cadeira. É. Ou às vezes a pessoa até quer, mas não tem tempo pra ficar. Né? Cara, e eu tinha a mente bem... Desculpa te cortar. Pode falar. Eu tinha a mente bem fechada antes. Eu até postei uma vez. Os caras dos cabelão, dos topetão, assim, aqueles que fazem no Zoro, como é que eu chamei? Ace Ventura. Eu disse, cara, os caras fazem esse corte da Ace Ventura. Ninguém pede isso aqui numa barbearia. Ninguém, mas ninguém, porque eu nunca vi, mas... Eu nunca vi, eu tô em Porto Alegre lá e não tô sabendo o resto. E eu tinha o preconceito com o tempo de 1 hora na cadeira. Eu disse, cara, eu batia muito forte na tecla. Ninguém quer isso, ninguém. Mas como ninguém? Tipo, esses dias eu fui cortar e hoje eu tô desacelerando por conta de não estar o dia inteiro na barbearia. Eu tô fazendo, o Lincoln viu eu comendo, eu como muito rápido, eu faço tudo muito rápido porque eu tô acostumado nessa pressão na barbearia. Aí, então eu faço coisa muito rápido. Então eu fui lá cortar com o Cadu. E a gente foi batendo papo, ele foi andando na manhã e eu me senti confortável até com isso também. Eu disse, cara, de repente, quem não tá tão acelerado como eu tô, pro cara ir na barbearia é assim um relaxamento. Eu não consegui entender isso. Nós já recebemos reclamação eu não consegui de entender corte isso. que foi feito tipo de barba que foi feito em 10, 12 minutos. O cliente reclamava. Não ligar a massagem na barbearia, John Six se faz usar em... massageador. Cara, teve uma vez, olha que história maluca. Uma vez chegou um cliente na barbearia lá, é o seguinte, na John Six a gente tem uma regra assim, ó, atrasou 5 minutos, a gente atende, 10 minutos faz o que der tempo, e mais que 10 já não atende. Se for barba, né? Sim. É porque barba lá é marcado com 20 minutos. Aí teve um cliente que chegou lá com 10 minutos atrasado e o barbeiro já avisa, cara, eu vou te atender, mas vou dar uma acelerada aqui, né? Aí o cliente falou assim, como assim vai acelerar? O cara ficou bravo, né? Então o barbeiro falou, não, é porque a barba tem 20 minutos, se eu te atender normalmente, do jeito que a gente faz, não vai dar tempo, vai atrasar o próximo cliente. Aí o cara falou assim, não, mas deu o outro que espera. Aí o barbeiro falou, não, mas não... O outro vou atender no horário, né? Ele falou assim, não, então vocês têm que mudar o tempo de vocês, porque vocês têm que considerar que eu vou sempre chegar 10 minutos atrasado. Então ele vai ter barbearia, então. Eu falei, é assim mesmo que tem que fazer. Quando eu era mais novinho ali, né, eu era mais... Tem gente que me acha um pouco... Eu sou dois extremos. O Bruno já trabalhou comigo, o Bruno já viu o dia que eu ficava puto, né, Bruno? Mas tá de Belo Horizonte também? O Rafael era meu líder só. Eu Tá já de vi Belo muito Horizonte? pessoa. Metropolitana, Betim. É 40 minutos do lado. O Bruno teve uma vez que eu falei assim, galera, presta atenção, só eu que tenho a chave aqui da barbearia. Hoje eu não posso atrasar, então não inventem de cortar cabelo no sábado depois do horário, que eu não vou ficar esperando ninguém. Aí o Bruno, na metade do corte de cabelo, eu fui lá e puxei a chave de luz, desliguei a energia da barba. Vamos embora, todo mundo. Cabelo na metade, vai acabar de cortar na sua casa, vai. Só que assim, eu era folgado, mas né? era cliente mesmo? Não, nós barbeiros. Barbeiro, outro. Não. É porque ou ele chegava às 7 horas, se não me engano, 6h30 pra cortar. Ou tinha que ser depois do Ou horário. depois do horário. Só que o Rafa... eu tinha chave, Mas durante cara. o dia não dá pra cortar, não? Não, não pode. Ah, tá. Não, é que barbeiro... Dois barbeiros. Os meus, eles querem cortar sábado. Não dá, pô. Nós lá é de segunda a quarta. Não, lá na John Six a gente fez a regra que é o seguinte, pode cortar cabelo todo dia se quiser. Só que
Se chegou o cliente, tem que levantar da cadeira do jeito que tá. Ah, sim. E aí os caras levantam com o cabelo meio na metade, se não tiver horário. Sabe, Os vai meus eu embora. achava muito pai. Eu fui e falei assim, não, gente, por favor, tenta cortar início da semana. Ou bloqueia um horário lá na sua agenda, se, óbvio, não for um dia muito cheio. Mas aí eu era muito, folgado, cara. Para de dizer feio desde aquele dia, né? Te traumatizou. Desde aquele dia nunca mais eu fiz, É. hein? Porque aí eu posso cortar 3 meses, 2 meses, não precisa cortar toda semana. Eu era muito explosivo, cara. Eu sempre vinha, xingava, depois eu ficava, putz, velho, errei. Eu também Fiz era mal. Aí eu nunca tive problema em reconhecer que eu errava, eu sempre pedi desculpa quando eu pisava Mas na fica bola. cansativo para as Se quiser pessoas me que pedir não desculpa ouvem, agora, você pode. Poxa, eu já te pedi desculpa. Eu te pedi desculpa com um áudio de quase 2 minutos. Você não viu porque você tinha me bloqueado. Ele ouviu no acelerado, não percebeu É, muito nem bem, né? tinha na Era época. 2015. Ô, Bruno, então se libera o perdão do seu Libera o coração. Perdão. tá ligado? Aí, ó, Vou viu? botar- Olha só, é. reconciliação. Chegou Vou uma fazer. mulher, podia botar uma música aí de amor aí, né? Vamos fazer o corte. Vamos fazer esse corte aí. Você vai fazer o fade agora. Vai voltar. Vai lá cortar Legal, comigo lá, tá bom? Fechou. Quanto que tá agora? Ele não corta mais, né? 500. Mas corta com o Eric, tá R$25. Aí, ó. Eu fui. Chegou uma mulher atrasada, cara, lá na barbearia. Eu tinha meus 18, 19 anos. E a minha agenda era de 20 em 20 minutos. O Bruno lembra disso. É, só que A ele minha cortava agenda- com 15. Cara, era 20 em 20 minutos, eu cortava com 15, degradê na shave, tudo. Não, pode, isso é mentira. Cara, Ó, mentira, galera, né? Ele tá mentindo. Detalhe, aqui ao na vivo. época, lá, do lado. nem tinha o método 50 em 1. Ah! Foi na marra 7 mesmo. minutos, 8 minutos. Os meninos ficavam. 11 E aí tinha minutos. até o Breno, né? Eu e o Breno a gente competia, cara. Quem acabava mais rápido era só nós dois. E todo o restante da equipe fazendo de 40 em 40. Só que quando às vezes um cliente atrasava, na mente dele era só 5 minutos. Mas pra bota nós todos. era 25% do tempo. Era isso aí. E aí pesava muito. E teve uma mulher que chegou atrasada com o filho dela. O filho dela tinha uns 6 anos. E eu já tava assim. Sabe quando você já tá também? Eu era Saco pelinha. cheio, Eu era pelinha. Eu peguei e já falei assim: se chegar, não vou ter nenhum. Se chegar, não vou ter nenhum. Vou nem conversar. Aí a mulher chegou. Eu tô com a marca. Infelizmente não tem como mais não. Não, mas que isso, não sei o que, mas eu espero um pouquinho. Não, tem agenda só para daqui 2 semanas. Ainda eu sou bêbado ainda. Só para daqui 2 semanas. Entra na lista de espera aí. E aí Aí eu ela vou falou ver assim, se eu te atendo. não, mas isso é um absurdo. Eu falei assim, não, absurdo é só marcar um horário com 2 semanas de antecedência e não chegar na hora. Aí ela falou assim, não existe. Eu falei assim, atrasa 5 minutos e vê se o avião vai ficar te esperando. Ô, bicho, eu era folgado. Eu fico pensando, eu acho que se hoje eu tivesse um colaborador igual eu ia me mandar embora com uma semana, Mas, velho. e o Google veio ou não? Não, aí o menino foi. Na época o pessoal não ia muito pra Google pra avaliar, mas foi embora. Deve ter falado mal de mim pra muita gente. Entendi. Mas o bom é que a gente vai amadurecer, né, cara? Mas Depois são você- importantes É. essas fases. Não, os caras não Mas depois tinham você vê todos os o tanto pentes que é na- ruim na- atrasar, né, cara? Na gaveta, não tinha tudo isso. Tinha uns métodos lá doideira com 12 minutos.